Deus seja louvado, muito bom dia nessa sexta-feira, que Deus te abençoe em nome de Cristo, porque Deus te ama, Deus te comprou com um preço muito precioso do sangue do Filho amado Jesus Cristo. Então Deus lhe deu o direito, se você quiser e ouvi-lo, comerás o melhor desta terra. Jesus nos trouxe uma vida e uma vida abundante. Então eu preciso crer, colocar a minha fé alinhada com a palavra do meu Deus, para que eu possa ver o poder de Deus se manifestar na minha vida. O que eu preciso, o céu tem para me oferecer, mas eu preciso extrair a minha vitória do céu através do meu temor a Deus, da minha fé em Deus, da minha confiança e esperança em Deus. Aprenda a descansar em Deus, porque no demais tudo Deus fará. Deus é um Deus soberano que tem domínio sobre todas as coisas. Então permita-se ser dominado por Jesus, dominado pela palavra, ensinado, guiado, dirigido pela palavra, porque você vai chegar no seu porto desejado, você vai alcançar o teu sonho desejado, porque o projeto de Deus para a tua vida é plano de bem, não de mal, é plano de paz e nem plano de morte. Não, morte não. É vida, vida em abundância. Recadinho de Deus para você está lá no livro de João, lá no capítulo de número 3 e o versículo 27. Aqui João Batista batizava e também Jesus com os seus discípulos estava batizando. E houve um diálogo entre os discípulos de João Batista com os judeus sobre a purificação. Então chegaram a dizer para João que Jesus estava batizando, né? Os seus discípulos batizando. Aí questionaram, né? Aí João Batista deu uma palavra para os seus discípulos, seus seguidores. Olha o que ele diz em João 3,27. Isso aqui é maravilhoso. João respondeu e disse: o homem não pode receber alguma coisa se lhe não for dada do céu. Isso é fato. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Pronto. Então o que eu preciso para viver bem na terra está no céu, na mão do meu Deus. Deus autorizou, o anjo vem e entrega a minha vitória. Mas essa parte de permitir o anjo visitar é a parte do quê? A abnegação, é a parte do sacrifício, é a parte da comunhão com Deus, é a parte da leitura da Bíblia, de ouvir a palavra de Deus, de se consagrar diante de Deus, de viver a fé em Deus. Aí eu consigo receber a visitação do anjo. O que nós precisamos que Deus não tem para nos oferecer? Tudo. Deus está no domínio, Deus está no controle. Quando Deus mostrou para o Ezequiel, o profeta Ezequiel, o vale dos ossos secos, Deus o levou lá, que aquele ossos secos era o povo de Israel, estavam sequíssimos na comunhão com Deus. Então não tem vida. Quem não tem comunhão com Deus não tem vida. Pode estar vivo na carne, mas está morto no espírito. Não dá certo. Não fecha a conta, né? Então Deus falou o que para aquele profeta? Pode reviver esses ossos? Aí o profeta disse para Deus: Senhor, tu sabes. Aí Deus fala o que para o profeta? Então, profetiza sobre os ossos secos. Profetizei, diz o profeta, como se me deu ordem. Então entenda uma coisa: por que Deus faz uma pergunta para o seu profeta? Se poderá viver aqueles ossos? Porque o profeta já tinha o ensinamento de Deus. Ele já tinha conhecimento do poder de Deus. Mas se ele não é usado, ele não traz benefício. Você está entendendo? Eu te dou um carro, você não põe combustível, não vai a lugar nenhum, mas é um carro. Pode te levar, mas não leva se você não o abastecer. Então uma vida humana que não é abastecida pela palavra, ela não vai a lugar nenhum, por mais que ela pense que ela vai, mas não vai.
Então, como a gasolina é o combustível do carro, a fé é o nosso combustível. Então, por que Deus falou, pode viver esses ossos secos aí? Deus é soberano, Deus não podia, né, restaurar aqueles ossos secos, que estava sendo representado pelo povo de Israel? Claro que sim, mas Deus deu ensinamento para Ezequiel, profeta, para ele usar a palavra de Deus, o ensinamento de Deus. Então, para a bênção se manifestar, eu preciso extrair a bênção. Primeiro a palavra vem. Quando eu creio na palavra, aí eu entro no processo de orar, de profetizar, para receber a minha bênção. Então não tem como eu receber bênção de Deus e extrair a bênção do meu Deus lá do céu, se não for por meio da palavra dele. Homem não pode fazer coisa alguma se não lhe for dada do céu. Não adianta. E como é que eu conquisto o céu? Como é que eu ligo aqui é ligado no céu? Como é que eu desligo aqui é desligado no céu? Pelo conhecimento da verdade. Eu conheço a verdade, ela me liberta. Eu conheço a verdade, ela me enche de sabedoria. Ela me dá prazer, né? É que nem diz Mateus capítulo 5, 6, se não me engano, capítulo 5, versículo 6, se não me engano, que diz assim, ó: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Está entendendo? Então, quando nós somos fartos da palavra, nós recebemos. É por meio do conhecimento da verdade que nós somos abençoados. Então, eu não vou poder receber coisa alguma se não for dado de Deus. E para receber de Deus, tem que crer na palavra, tem que praticar a fé, tem que confiar, tem que entrar numa batalha, como Paulo entrou, como Davi entrou. Davi chegou diante do inimigo e falou assim, ó: hoje o Senhor entregará a sua cabeça na minha mão, e saberás que há Deus em Israel. Aquele era um jovem, enfrentou um gigante, guerreiro, habilidoso na guerra. Mas e daí? Ele foi em nome de Deus. Hoje Deus entregará a sua cabeça. Ele foi na força de Deus. E uma pedra que ele atirou lá naquele gigante o matou. Então ele pega a própria espada do gigante Golias e com a própria espada do inimigo ele corta a cabeça do inimigo e apresenta a Saul. Aqui, meu rei, Deus deu vitória. Você está entendendo? Porque por 40 dias aquele gigante estava confrontando as fileiras de Israel. Estava desafiando as fileiras de Israel, irmãos, 40 dias. E ninguém se levantou para enfrentar o gigante. Mas chegou um Davi lá. Chegou um Davi que tinha conhecimento de quem é Deus, poder de Deus. Tinha experiência com Deus. João Batista também teve experiência com Deus. Nós também temos experiência com Deus. Então é a hora de a gente levantar, usar a nossa fé e vencer, romper. Mas tem que entrar nos princípios de Deus. Tem que estar anelado nos princípios de Deus. É ter um temor, orar, se consagrar, se abnegar de muitas coisas que possam estar muito bem vivas em nosso coração, tem que morrer. A semente ela só dá vida, só gera árvore se ela morrer. Entendeu? Tem coisas que tem que ser morta na nossa vida. Pensamento negativo, infidelidade, incredulidade, soberba, arrogância, prepotência, orgulho, avareza, mentira, ódio, raiva. Não, isso aí tem que morrer. Tem que colocar os frutos do Espírito Santo: bondade, mansidão, domínio próprio, sabedoria, hospitalidade, generosidade, fidelidade. Olha que coisa maravilhosa que é o Espírito Santo. O fruto do Espírito vai gerar para nós os nossos frutos. Daremos frutos em abundância. Então, pegue firme com Deus. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. João Batista falou, ele está fazendo os milagres, está batizando, está operando sinais, prodígios, maravilhas, porque Deus é com ele. Porque é do céu que está vindo o poder em Jesus. E é verdade. É do céu que vem o nosso poder. É do céu que vem a nossa graça. É do céu que vem a nossa vitória. Em nome de Jesus. Então, extrai a sua bênção do céu, porque Deus quer te entregar. E que nesta manhã, que Deus envie os anjos dele, os ministradores dele, para te visitar, trazer a tua vitória, a tua bênção, preparar o teu caminho para que você chegue no teu porto desejado. Amém? E que Deus te abençoe ricamente e abundantemente. Profetiza, homem de Deus. Profetiza, mulher de Deus, que Deus vai te surpreender em nome de Cristo. Amém? Esse é o recadinho de Deus nessa sexta-feira abençoada.
E quero fazer um convite para você estarmos conosco para aprendermos junto essa maravilha chamada Palavra de Deus. Agora estamos aqui em Ribeirão Preto, na rua Rangel Pestana, 894. Os nossos cultos são os domingos, às 18 horas, e às quintas-feiras, 7h30 da noite, no bairro Vila Virgínia, Ribeirão Preto. Eu te espero com todo amor, com todo carinho, e vamos juntos, unirmos a fé para aprendermos juntos a Palavra de Deus, porque Ele é a verdade que nos liberta. Amém? Você ama a obra de Deus? Quer abençoar o ministério do pastor Carlos? Então eu vou deixar a descrição aí do Pix. Envie a sua doação, faça lá o seu Pix, que muito vai abençoar o ministério do pastor, porque nós precisamos das doações, dos dízimos, para mantermos a obra de pé. Amém? Se faz necessário pagar aluguel, então se faz necessário receber as doações. E se você sente no coração, com liberalidade e generosidade, faça uma doação. Pega isso aí, envie, dependendo do valor, mas faça. Semeia na obra, semeia no meu ministério, que eu estarei em oração por você, e eu creio que Deus muito vai te abençoar. A semente que você semear, eu creio que Deus vai regar, que Deus vai multiplicar para você, porque Deus é fiel. Deus só não faz barganha, mas Deus honra os fiéis na terra. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço do pastor Carlos, e se assim Deus o permitir, estarei aqui amanhã, trazendo mais um recadinho de Deus para você. Deus abençoe, tenha uma sexta-feira abençoada, e nunca se esqueça que eternamente Deus seja louvado.